Em relação a Léo Jardim, tem como dizer alguma coisa sobre o Léo Jardim, Puma Rodrigues, Ryan, Paulinho, Jair, Alex Teixeira e Souza. Esses jogadores todos terminam o contrato no final do ano. A gente, né, pelo que pôde conversar com algumas pessoas, o Ryan já está bem avançado, o Puma já teve algum tipo de conversa, Paulinho e Jair nessa mesma ideia. Tem como adiantar alguma coisa em relação a isso? Otimismo, talvez? Não, assim, o Léo Jardim, o empresário, já está com um contrato muito bom para o Léo. A gente precisa só de uma resposta. O Puma, o Paulinho já em andamento de renovação, também discutindo ali valores. Mas andando de uma forma satisfatória. Sim, sim. A gente está. O Léo já está com contrato, já está com o empresário. A gente só precisa de uma posição. E o Paulinho e o Puma a gente está negociando. Ainda negociando. Então o Léo Jardim a parte negocial já acabou de Não, negociação. não. Está com ele o valor que nós passamos, que é um entendi. valor muito importante para a renovação. É um contrato muito bom. Mas, obviamente, a gente tem que esperar uma resposta. Mas o contrato já está com o empresário. O contrato já está numa situação avançada de negociação. Não, da nossa parte já foi entregue. A gente está esperando um retorno. Entendi. Se ele vai assinar ou se vai vir uma contraproposta. Isso. Só que o que já foi emitido para o empresário é um contrato muito bom para o Léo Jardim. O Léo Jardim, ele, inclusive, tem uma cláusula de renovação automática. Tem. Então, em tese, o Vasco, ele cumprindo os jogos... Renova automaticamente. Pelo histórico dele, ele renova. Entendi. Só que mesmo assim a gente já providenciou um contrato de renovação. Mesma questão com o Verratti também O Verratti foi uma negociação que ele tinha um gatilho também de renovação automática. E aí dentro da negociação eu mesmo pedi para retirar esse gatilho e já ter o segundo ano. Perfeito. Sem a obrigação da meta. E aí sobre os crias, um novinhos, dois mais velhinhos, né? Que é o Ryan, Alex e Souza. Tem também alguma conversa? Alex e Souza não, a gente tem contrato até o final do ano. E o Ryan está bem encaminhado para a renovação. E aí essa questão dos jogadores do elenco. A janela fechou, o Vasco buscou jogadores, até o próprio Bruma, acabou indo para o Benfica, mas você avalia que as lacunas foram preenchidas e projetando uma janela de correção do meio do ano. Claro que precisa, o campo vai dizer o que o Vasco precisa ou não, mas você ficou... Está tranquilo com o que foi feito, mas projetando para o meio do ano, existe ainda a possibilidade de trazer um jogador de renome, de destaque? Vocês pensam nisso, nessa possibilidade? Joel, eu não acho nem que é de correção e sim de ajustes, né? É lógico que a gente ainda percebe alguns pontos necessários dentro do elenco, só que a gente tem todo um malabarismo financeiro. Então a gente não poderia fazer tudo que a gente queria nessa primeira janela. Então assim, a gente foi obviamente nos pontos que a gente via uma necessidade grande, que principalmente eram os homens de beirada, e a gente trouxe com características diferentes, né? Como eu falei, um velocista, o outro já mais inteligente de posicionamento, e o Garré, que é o cara que costura mais o jogo. Trouxemos os zagueiros, que foi o que a gente identificou, mas a gente percebe, obviamente, outros pontos, que a gente acredita que no meio do ano a gente consiga fazer esses ajustes. E no decorrer, obviamente, do ano, entendendo o que vai ser a receita, de repente trazer jogadores um pouco mais decisivos, que ajudem a gente um pouco mais. Essa é a intenção. Mas sempre muito respeitoso com o que eu me propus a fazer. Não pensem que eu vou ser um robô. Não pensem que eles vão criar um padrão, porque você é presidente, você tem que ser coração duro, mal. Não. Eu sou presidente, sou capacitado para estar aqui, mas sou ser humano. Não vou deixar de trabalhar, não vou deixar de dar o meu melhor, mas vou ficar feliz, vou ficar triste, vou ficar chateado. Faz parte. Agora, causar algum dano ao Vasco, eu não vou. Errar? Vou errar, devo ter errado muito. Nesse 1 ano aí, 3 meses, mais de SAF, mais ou menos 1 ano, devo ter errado muito. Mas também acertei muito. E muitos dos acertos foram jogados para debaixo do tapete. E quando pega um cara que está disposto a fazer o que eu fiz, porque acham que é assim, botou patrimônio, beleza. Não, cara, isso é uma discussão longa. Porque eu não sou sozinho. Tenho família, pô. Sim. Então, assim,
mas eu vou fazer o que tem que ser feito em prol do Vasco. E eu gostaria muito que as pessoas entendessem que o caminho para o Vasco é pagar as dívidas. Qual é a posição que você acha que o Vasco pode ficar nesse Campeonato Brasileiro, que vai ser muito disputado e com janelas diferentes? A parada para o Mundial de Clubes, a janela de contratações mais à frente, amigos, vai mexer muito. Eu, hoje, responderia o seguinte: é meio de tabela. 10º a 12º lugar. Ruim, mas é o que eu enxergo. Tomara que eu esteja errado, que o Garré jogue pra cacete, que o Coutinho tenha uma sequência fantástica, que o Nuno arrebente, que o Verratti dispare a fazer gol, o Gumoura, Paulinho, Cocão, o esforço, os caras segura ali a meiuca, proteja a nossa zaga, Léo Jardim pegue pouco, porque se ele pegar muito é que está sendo exigido. Mas será que esse é o cenário? Eu quero ser mais realista. De almejar, pelo que vejo desse elenco, não o que eu desejo, mas do que eu vejo desse elenco, 10º lugar sem susto nenhum, pegar uma Sul-Americana de novo, na Sul-Americana avançar para o mata-mata, e aí depende do cruzamento, e na Copa do Brasil pelo menos ir até a quartas de final. Essas são as minhas projeções. Se elas vão acontecer ou não, o dia a dia vai dizer. Agora que o Carille precisa mostrar desenvoltura, desenvolvimento no seu trabalho, jogadas ensaiadas, aproximação, triangulação do lado do campo, jogadores de linhas mais próximas, isso ele precisa apresentar. Porque até agora... Tá fora do Vasco, vamos falar sobre saída de jogador, negociação avançada para renovação, trabalho hoje pela manhã no CT Moacir Barbosa. Lloyd Augusto vai falar com a imprensa e a gente vai repercutir aqui. A gente sabe que você vai ficar bem informado sobre tudo que acontece no Vasco. E também vamos falar sobre o jogo entre Vasco e Santos com um jogador que provavelmente não voltará a tempo. É uma possibilidade. Vamos trazer aqui todas essas informações para você, começando aqui pelo trabalho no CT Moacir Barbosa, realizado na manhã dessa quarta-feira. Bom, observando ali o trabalho feito pelo técnico Fábio Carille, a equipe se prepara essa semana para enfrentar o Santos no dia 30 de março, no próximo domingo. A gente vai estar, claro, em loco, trazendo para vocês imagens, informações e muito mais. E também Melgar e Vasco, lá em Arequipa, no Peru. Também estaremos presentes para trazer para vocês imagens, informações e muito mais. Tudo em loco, você acompanha aqui, então não perca. Bom, o trabalho feito no CT hoje, teremos depois de tudo ali uma apresentação oficial do Lloyd Augusto, jogador que, enfim, vai ser apresentado oficialmente, né? Mas o técnico Fábio Carille começa a montar o quebra-cabeça para a equipe que vai enfrentar o Santos. A gente sabe que Felipe Coutinho voltou agora de lesão no início dessa semana trabalhando com bola, outros jogadores também internamente no Vasco. A gente sabe que existe essa preocupação, né, de recuperar os jogadores clinicamente e fisicamente, né, para a disputa do Campeonato Brasileiro, da Sul-Americana e também da Copa do Brasil. E o técnico Fábio Carille, aquilo que tem em mãos, começa a montar toda a sua estrutura para iniciar essas competições. Bom, o Vasco em si procura vender jogadores, saída de atletas, e isso pode acontecer, mas também busca renovações contratuais. E é muito importante a gente frisar aqui, né, que existem muitos clubes fora do Brasil de olho em algumas peças no Vasco. E janelas fora do Brasil estão abertas, porque muita gente confunde, né, a janela do Brasil fechada com a janela de fora aberta. Bom, a janela europeia está fechada, porém a janela do Canadá e dos Estados Unidos está aberta. E a gente observa, né, que o meia Maxime Domingues pode deixar o Vasco e acertar com o Toronto do Canadá, que disputa a MLS. Mas espera aí, Lin, que a janela não está fechada. Por que ele consegue sair? Porque lá está aberta, aqui está fechada. Na verdade, a janela no Brasil, ela está dentro de uma manutenção de contratações de jogadores de estaduais, que é a janela doméstica, que fecha no dia 11 de abril, onde os clubes brasileiros podem contratar, preste atenção, contratar jogadores que disputaram os estaduais, beleza? Venda de jogadores, saída de jogadores pode acontecer para janelas que estão abertas no exterior. E é o caso de Maxime Domingues, que deve acertar com o Toronto lá do Canadá para disputar
a MLS, né? Lá a janela fecha apenas no dia 23 de abril e podem contratar jogadores aqui que estão no Brasil. Beleza? É fácil de entender, porque aqui está fechada, os clubes brasileiros não podem lá contratar, porque a janela que fechou. Porém, lá podem contratar e aqui a gente pode se desfazer de atletas. Beleza? Situação envolvendo o Maxime, essa possível saída e possível renovação de Léo Jardim. O Vasco avança nos últimos dias nessa negociação e pode acertar, enfim, a renovação contratual com o goleiro, né, que tem contrato até o final dessa temporada. Existe um mecanismo de renovação automática se o Léo Jardim atingir 60% dos jogos, fato que vai acontecer. E agora o Vasco avança, né, numa valorização contratual com o goleiro, envolvendo aumento de salário e também aumento do vínculo. O Léo Jardim, ele sim tem vários clubes que estão de olho no jogador, tanto no Brasil como fora. O Cruzeiro foi a última polêmica envolvendo o Léo Jardim diante do cenário de uma janela de transferências doméstica aberta. Por exemplo, o Cruzeiro pode contratar o Léo Jardim. O Léo Jardim disputou os estaduais. Então, a gente sabe aí que é um perigo, né, ficar com um jogador assim, um vai ou não vem aí no mercado da bola, né? Observando ainda mais um mercado cada vez mais valorizado, onde o Cruzeiro é SAF através do Pedrinho BH e tem grana para investir. Então, o Vasco avança nas tratativas com o Léo Jardim e pode acertar essa renovação contratual. Bom, falando em bons jogadores, né? O Neymar é dúvida para o jogo contra o Vasco, né? O jogador não treinou normalmente com o elenco, né? Ontem a expectativa era que ele voltasse a treinar, estivesse apto para o jogo contra o Vasco, mas parece que a coisa vai andar para trás para o Santos. Sobre prioridades, Pedrinho deixou claro: não há competição secundária. O foco está em todas as frentes, mas ele reconhece que os torneios mata-mata, como a Sul-Americana e a Copa do Brasil, podem ser caminhos mais palpáveis para um título. Afinal, em torneios de pontos corridos como o Brasileirão, a regularidade e o elenco fazem toda a diferença. Enquanto nos mata-matas, a mentalidade vencedora pode ser decisiva. E é justamente essa mentalidade que ele e Felipe, ambos campeões da Libertadores e da Mercosul pelo Vasco, querem reforçar dentro do elenco. O Vasco precisa voltar a ser um time temido na América do Sul, e essa temporada pode ser o grande ponto de virada. Agora eu quero saber de vocês, torcedores. Com esse elenco reforçado e uma nova mentalidade no clube, vocês acreditam que o Vasco pode brigar por títulos esse ano? Comentem aqui embaixo suas opiniões. E não se esqueçam, deixem o like, compartilhem o vídeo e fiquem ligados no Radar do Vasco, porque aqui vocês ficam por dentro de tudo sobre o Gigante da Colina.